Olá, sou Gerson Jacques e esse vídeo é para você que trabalha com pessoas e que precisa falar, vender, ensinar, treinar ou que esteja procurando um trabalho que venha desenvolver pessoas. Se você é um coach, professor, vendedor, atendente, palestrante ou que simplesmente tenha o desejo de melhorar a sua capacidade de comunicação, esse vídeo é para você. Esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou estar fazendo para ajudar pessoas a desenvolverem a sua capacidade de comunicação. Eu não estou falando apenas de oratória, não é apenas falar bem, mas interagir com seu público, entrar dentro das pessoas e extrair o que elas têm de melhor. Alguém que fala bem pode influenciar um pequeno grupo. Alguém que realmente se comunica pode atingir milhões de pessoas. Isso serve também para aqueles que desenvolvem vídeos na internet, que fazem webinários e que usam a comunicação para elevar pessoas e conduzir o seu trabalho online. Então eu quero convidar você para ficar até o fim deste vídeo, onde eu vou compartilhar algumas das primeiras lições que eu considero muito importantes na comunicação e que vão ajudar você a imediatamente já aplicar isso na sua vida e começar a ter resultados diferenciados, tanto profissionais como acadêmicos e pessoais. E eu vou falar de coisas simples, e eu quero que você se lembre que são de coisas simples que a vida é formada. Como é o primeiro vídeo, eu gostaria de apresentar um pouco da minha experiência para você. Eu trabalho com pessoas e comunicação desde que eu tinha 15 anos de idade. Eu já passei por empresas como TV Globo e outras de âmbito nacional e internacional. Sou relações públicas, palestrante, professor e consultor de empresas. E já há algumas décadas eu venho treinando pessoas e ajudando-as a se desenvolverem nas mais diversas áreas. E eu sempre tinha um sonho de fazer isso online. Então a criação desse canal é a tentativa de ajudar o maior número possível de pessoas. Então, após trabalhar muitos anos desenvolvendo pessoas e a comunicação em organizações, alguns anos atrás, eu e minha família tomamos a decisão de ir aos Estados Unidos para, entre outras coisas, fazer um MBA. Eu queria voltar com uma visão completamente diferente e depois de alguns anos lá, eu voltei ao Brasil agora com essa expertise adquirida e a experiência dos últimos anos para desenvolver pessoas e organizações. Eu só queria que você soubesse que eu amo o que eu faço. E vai ser um prazer estar com você toda vez que você acessar um vídeo do canal. Mas muito bem, vamos ao assunto de hoje. Eu vou dar apenas uma introdução antes de nós falarmos dos princípios que eu preparei para você. Se você quer mudar todo o contexto da sua vida, melhorar suas relações, vender mais, atingir mais pessoas, você precisa criar habilidades em comunicação e liderança. Hoje nós falamos muito sobre empreendedorismo. Pessoas que desejam empreender em qualquer área, até mesmo a digital, elas precisam desenvolver estes dois aspectos. Estas duas coisas somadas, elas podem ser todo o diferencial que você precisa para mudar o contexto da sua vida. Talvez você seja tímido e precisa entender como vencer essa timidez. Talvez você tenha uma boa voz, mas não entende por qual razão você não consegue se conectar com as outras pessoas. Ou quem sabe você deseja realmente ampliar a sua capacidade de comunicação, uma vez que você tem projetos de vida que necessitam ser compartilhados. Pode até ser alguém na política, estamos em ano de eleições e talvez você pretenda investir nessa carreira. E sabemos que não é possível ganhar qualquer eleição sem que você se comunique muito bem. Então este conhecimento que nós vamos compartilhar aqui, ele não é adquirido geralmente em universidades. Eu sei disso porque nós vemos pessoas formadas em áreas como direito, medicina e outras, onde estes profissionais vão lidar diretamente com pessoas, mas saem de lá completamente despreparados na sua comunicação. Talvez algumas poucas instituições invistam nisso, mas eu quero dizer que esse conhecimento depende muito de você.
exige esforço para ser aperfeiçoado, mas ele é plenamente possível. Como eu sei disso? Até hoje eu sou uma pessoa tímida, sempre fui um rapaz tímido, mas que lutava muito para vencer isso. Eu lembro a primeira vez que eu falei em público, as minhas pernas tremiam tanto que parecia que eu estava dançando. E sabendo que havia pessoas atrás de mim, me vendo dançar, me deixava mais nervoso. Hoje o medo continua, mas eu aprendi a administrá-lo. Eu vou compartilhar com você então muito do aprendizado que eu obtive nestes anos, mostrando o caminho para que você possa desenvolver esses princípios e técnicas. O princípio que eu escolhi para esse vídeo hoje é a conexão. Como se conectar com pessoas de modo que elas confiem em você, comprem de você, aprendam com você, se associem a você. Cada um de nós tem a tendência de olhar para as suas necessidades e interesses antes dos outros. Pessoas que desejam se conectar com outros devem, no entanto, trabalhar o processo exatamente contrário. Dale Carnegie, ele dizia: você ganhará mais amigos em 2 meses mostrando interesse por pessoas do que em 2 anos tentando fazer com que eles se interessem por você. Demonstre mais interesse pelas outras pessoas. Fale mais sobre elas do que sobre você. Seja sincero, honesto ao fazê-lo. Se você não fizer assim, as pessoas vão perceber e vai acontecer o fenômeno contrário. Elas se afastarão de você. Acharão você uma pessoa artificial. E a artificialidade é o contrário da boa comunicação. O nome. Eu tenho uma amiga que foi para o Japão participar de um seminário e de repente ela ficou perdida. Um motorista a deixou no lugar errado e ela não sabia o que fazer. Andando por uma das ruas, sem rumo, de repente ela ouve o nome dela. Um amigo brasileiro que vivia no Japão há alguns anos a encontrou. Ela disse que nunca foi tão doce ouvir o seu próprio nome. Em várias outras circunstâncias, isso também é verdadeiro. Pessoas que falam o nome das outras ganham mais proximidade com elas do que se não falassem. Sem o nome, as pessoas entendem que elas são mais uma. Com o nome, elas entendem que você sabe quem elas são. Algumas se surpreendem até. Já teve pessoas que me disseram: puxa, eu pensei que você não sabia meu nome. Talvez isso já tenha acontecido com você. Então, apesar de ensinar isso, eu quero deixar muito bem claro, eu quero admitir isso para você, eu tenho muita dificuldade em guardar nomes. Por trabalhar muito com pessoas em vários lugares, é muito difícil guardar o nome de todos. Isso bate diretamente com outro problema, a minha memória. Há algumas técnicas para ajudar com isso que eu tenho aplicado na minha vida. Uma delas é relacionar alguma coisa com aquela pessoa. Por exemplo, você conheceu a Melissa numa festa, ok? Você quer lembrar o nome dela. Primeira opção, marque no celular. Quando escrevemos, se torna mais fácil lembrar depois. No entanto, pode acontecer de você encontrar aquela pessoa novamente e não dar tempo de você consultar as suas anotações. O que poderia ser feito então? Você poderia dizer a si mesmo, no dia em que a conheceu: ela tem o mesmo nome da minha sobrinha Melissa. A Melissa, ela tem o mesmo nome dessa pessoa. Mentalize isso. Deixe que a imagem de sua prima venha à sua mente. E aí, consequentemente, o nome vem junto. Isso já aconteceu algumas vezes e no processo isso é verdade. É algo verdadeiro. Quando a imagem se associa a uma palavra, é mais fácil. Então, eu pretendo fazer um vídeo posteriormente falando mais sobre essas técnicas. Mas como é que nós demonstramos real interesse pelas pessoas? Perguntas. O que você faz? E você gosta do seu trabalho? É fácil ou difícil vender? Há quantos anos você está envolvido com isso? Mas na prática, como é que funciona o seu trabalho? Tome cuidado, no entanto, com seu tom de voz. Faça com real interesse. Dependendo de como você faz as perguntas, neste caso específico, poderíamos passar a ideia de estar procurando emprego. Por isso você precisa ser natural e demonstrar sinceridade.
Então quando você fizer as perguntas, olhe no olho da outra pessoa, com um semblante de interesse. Elogie no meio do caminho e faça isso com muita naturalidade. É um exercício. E eu prometo a vocês que quanto mais você exercitar isso, mais conexão você terá com as pessoas. Mande para elas uma mensagem de texto depois. Agradeça a conversa prazerosa que vocês tiveram. Diga para outra pessoa que ela pode contar com você. E de vez em quando mande uma mensagem de valor ou algo assim. Eu vou dar um exemplo do poder que isso tem nas relações. É sobre uma professora na universidade. Foi no 2º ano de faculdade. Eu fiz comunicação social. Era uma matéria de pesquisas em marketing. E eu havia ido na semana dos calouros, quando muita gente não ia. Dos 35 alunos que tinham na minha classe, haviam apenas 3. 2 deles não estavam interessados. Mas eu prestei atenção todo o tempo. Aquela professora falava com um amor pela matéria dela. E eu percebi que aquilo era a vida dela. O assunto me pareceu fundamental para ter sucesso numa campanha publicitária. Quando chegou ao fim, os outros 2 alunos foram embora ansiosos. E eu fui até a professora, agradeci pela aula, disse que aquele assunto me interessava muito e eu perguntei se ela teria alguma forma de eu contatá-la caso eu precisasse de orientação. Eu lembro dela ficar tão empolgada ao ver o meu desejo de aprender que ela pediu que eu anotasse o celular dela em algum lugar que os outros alunos não tivessem acesso. Eu havia ganho o privilégio por ter demonstrado realmente o verdadeiro interesse por aquilo que ela amava. Nós tivemos uma prova ainda naquele bimestre e ela disse que estava muito desapontada com todos, porque todos haviam ido muito mal. Ela se levantou, foi até a frente da sala, pegou as provas e começou em ordem alfabética a dizer o nome de cada aluno para que ele fosse buscar a sua prova. Ela dizia o nome e a nota. André Lima, 3,5. Beatriz Braga, 4,5. E assim ela continuou até chegar em mim, quando, para minha surpresa, eu escutei Gerson Jacques 10. É claro que aquilo serviu de gozação com o resto da classe, mas eu aprendi uma grande lição com aquela experiência. Eu lembro que havia questões que eu não sabia a resposta exata, mas eu respondi com o melhor do que eu havia aprendido. Com certeza, eu quero dizer para vocês que havia sido uma resposta bem generalista. E eu tenho a certeza também de que outros alunos fizeram o mesmo. No entanto, ela havia olhado para a minha prova com um olhar diferenciado. Alguma coisa naquela relação professor-aluno trouxe uma conexão. E deu a ela uma sensação boa ao ler a minha prova. Eu imagino que, junto com o texto, vinha uma inscrição na mente dela que dizia: bom aluno, desejo de aprender, eu gosto dele, tenho que valorizar ele. Lembre-se disso, esteja atento aos sentimentos das outras pessoas e mostre interesse real por elas e por aquilo que ela faz e valoriza. 2. A próxima dica, ainda ligado ao princípio anterior. Verdadeiramente conhece o seu público ou a pessoa que você precisa estabelecer um relacionamento. Se você é uma pessoa de vendas, um professor, um coach, etc., você vai querer estar atento aos sentimentos e interesses das pessoas com quem você vai lidar. E você vai querer registrar aquilo muito bem. Então, após uma conversa com alguém, pare um pouquinho em algum lugar, anote no seu celular algumas coisas sobre aquela pessoa que você considera importante. Não estou dizendo para você fazer isso com todo mundo, mas com aquelas pessoas que eventualmente você deseja estabelecer um relacionamento. Antes do seu próximo encontro ou contato, revise aqueles pontos e dê então o próximo passo. Faz sentido para você? Lembra, você está construindo um relacionamento. E essas pessoas vão dizer: nossa, ele lembra disso. Elas vão pensar: ele realmente prestou atenção no que eu falei. Eu conheci um vendedor numa loja de eletrônicos nos Estados Unidos. Quando ele me encontrou meses depois, ele não somente disse o meu nome, o que me surpreendeu, mas ele lembrou das coisas que nós conversamos. Ele provavelmente não anotou nada. Ele deveria ter uma mente focada nas pessoas e uma memória privilegiada.
Mas não somente ele queria vender, mas ele conseguia, por algum meio, guardar as informações. Como eu disse anteriormente, se você tem dificuldade, utilize técnicas de memorização. Sabe o que foi incrível? Uns 5 anos depois, ele não lembrava mais meu nome com certeza, mas eu o encontrei numa outra empresa e eu pensei, eu conheço ele de algum lugar. Ele veio até mim, falou do tempo que me conheceu, me pediu para repetir o meu nome. Ele não lembrava, pois realmente fazia muitos anos, mas ele lembrou sobre tudo daquela época, meus filhos, etc. Foi incrível. Conheça realmente o seu público e você ganhará uma conexão especial com eles. Número 3. A outra maneira de você criar conexão é respeitar a opinião das outras pessoas. Todos nós temos uma concepção sobre muitas coisas. Muitas vezes nós temos um posicionamento sobre um determinado assunto. E não é errado você defender o seu ponto de vista. Mas aprender a respeitar o ponto de vista de outros abre uma ponte para que você se conecte com as outras pessoas. Nós vemos às vezes pessoas se degladiando com outros por causa dos seus pontos de vista, seja político, religioso ou sobre relacionamentos, etc. Mas todo mundo já conheceu alguém insuportável, porque sempre quer estar certo. Não tem discussão, é a posição dele e acabou. Você quer afastar pessoas? Então sempre tenha razão em tudo. Lute por isso. Quer conectar-se a pessoas? Respeite a opinião de outros. O direito de alguém pensar de uma determinada maneira sobre algo é um ponto chave. Lembre-se, existem coisas que não valem a pena. Você perderá tentando convencer outros do seu ponto de vista. Quando você tiver a total confiança da outra pessoa, vai ser muito mais fácil você compartilhar medos e sentimentos. Até mesmo dizer em algum momento, não, eu não penso assim. Mas você terá que ser sábio para decidir o momento de fazer isso. Em que circunstâncias fazer isso? Sabe por que nós podemos abrir mão de nossa opinião às vezes, sem que nós estejamos nos reprimindo? Porque existem coisas que não são necessárias para você ganhar. Isso se chama inteligência emocional. Eu vou fazer um vídeo logo mais falando sobre esse tema e como ele pode construir relações e conectar pessoas. É claro que se nós estamos entrando numa determinada área, em nossos valores, por exemplo, se eles estão sendo colocados em risco, a nossa dignidade, por exemplo, você pode dizer não. Pode ajudar você, inclusive, a fortalecer ainda mais a relação com o outro lado, por saber que você é uma pessoa que não se vende, que jamais quebra os seus princípios. Quarto ponto. Pessoas se conectam com quem elas confiam. Isso pode parecer algo óbvio, mas na prática muitos de nós abrimos muitas exceções nos princípios que nós vivemos. Deixa eu compartilhar uma experiência de um amigo para ilustrar isso. Ele foi CEO em várias empresas no Brasil e ele estava numa negociação com uma empresa japonesa anos atrás. E após um ano de negociações, eles se reuniram no último andar de um edifício para o que seria uma possível reunião entre a empresa afiliada no Brasil, mas que era americana, e a empresa japonesa. Por que demorou tanto tempo? Porque os japoneses, eles são assim, é uma característica, eles querem se sentir seguros, eles têm tradições, eles precisam entender que eles não estão entrando numa armadilha. Então eles tentam passar por todos os canais e entender que eles podem colocar os pés sem medo. Esse meu amigo não bebe. Esse é um princípio na vida dele. O dono da empresa chamou ele num canto e disse assim: fulano de tal, eu sei que você não bebe, mas daqui a pouco eles vão querer beber o famoso saquê. E é só uma vez. Você pode fazer isso? Ao que meu amigo disse que não iria beber. E que ele acreditava que aquilo não iria mudar nada. O dono da empresa manifestou então que aquilo era uma coisa tradicional para os japoneses e que ele sentia que aquilo traria um mal-estar. Meu amigo disse: não vou fazer. Então ele disse: então haja com consciência. Nós não queremos comprometer tudo aquilo que nós alcançamos até agora. Os japoneses então
foram dar a posição final, convidaram todos para tomar o famoso saquê em comemoração a mais um passo na negociação, e meu amigo não bebeu. Pegou um copo de água e tomou junto com eles. No momento de descontração, após eles beberem, o dono da empresa japonesa se aproximou do meu amigo. Ele disse assim: "Você sabe que o saquê é algo tradicional para nós, não é?" E o meu amigo disse: "Sim, eu sei." Ele falou: "Mas nós estamos num momento muito crítico da negociação. Por que você não bebeu?" E meu amigo, com muita firmeza, mas muita educação, disse a ele: "Eu não bebo por princípio, e eu jamais quebro os meus princípios." Eles terminaram a conversa e, passado algum tempo, o líder japonês chamou a todos e disse que ele tinha um posicionamento. Ele disse assim: "Eu quero dizer que nós vamos fechar com vocês." Todo mundo ficou imensamente alegre. "Podem produzir o contrato e alinhá-lo com nossos advogados e o financeiro. Eu só tenho uma exigência: que todos os trâmites, revisão do contrato e acompanhamento por 1 ano sejam feitos por ele." E apontou para o meu amigo. Que princípio nós aprendemos com essa experiência? Que pessoas se conectam com quem elas confiam, com quem elas entendem que pode trazer algum benefício para elas. No caso de tutores, coaches, vendedores, líderes, isso é uma verdade extrema. Agora, seja correto e faça jus a essa confiança. Há até pessoas que você pode convencer a fazer algo por impulso, mesmo que não haja uma relação de confiança plena. Mas se você entregar um produto ou uma informação, ou seja o que for, tal qual você combinou, a conexão ela também se concretiza, mesmo que inicialmente ela tenha sido superficial. Criar e manter conexões é uma das coisas mais importantes que você pode ter hoje em dia. São elas que vão abrir e manter uma vida inteira de resultados. Muito bem, essas são as 4 dicas para você criar conexão em nosso primeiro vídeo. Eu espero que você tenha gostado e que utilize essas coisas na sua vida diária. Isso vai ampliar a sua capacidade de se conectar com pessoas. Existem muitas outras que com o tempo eu irei apresentar para vocês. Se você gostou, inscreva-se no canal, apertando a teclinha que está aqui em algum lugar desse vídeo. Isso vai me levar a continuar fazendo esse trabalho e produzindo mais vídeos de conteúdo. Se foi útil para você, compartilha com outros. Quanto mais damos, mais nós recebemos. Não esqueçam disso, por favor, deixem seu comentário. Isso vai me ajudar muito a conhecer a sua opinião e vai ajudar outras pessoas que estiverem assistindo também. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.